Leonardo pede para o inspetor Benjamin investigar sobre o caso do ciclista e conta toda a história envolvendo Ângela e Salma. Benjamin diz a Leonardo que Mirtz negou que conhecia Aníbal Trevino, mas a verdade é que eles se conheciam muito bem. Benjamin diz a Leonardo que Mirtz e Aníbal estiveram no apartamento dele no dia e próximo da hora em que o pai dele morreu. Leonardo fica chocado. Ângela apoia a Luz e diz que ela tem que contar para Nancy o que Félix fez. Samantha não sai do pé de Dário. Diz que a ela ele não vai rejeitar e ameaça convencer as enfermeiras a denunciá-lo por assédio se não reatarem o caso. Dário diz a Samantha que mudou e não vai se prestar aos jogos dela. Samantha diz que é a última vez que implora e manda ele aguentar as consequências. Dário tem um plano. Diz para ela esperar e que à noite a espera em seu apartamento. Nancy solicita ao juiz que a dela possa seguir o processo em liberdade. O juiz nega e determina que a dela ficará presa pelo homicídio de Gabino. O juiz diz que nos próximos dias terá uma audiência para saberem se o julgamento de Adela será na capital ou em São Jacinto. Ângela se desespera. Geraldo diz para Adela não se preocupar que vai tirá-la dali. Adela é levada para a cela e Ângela recebe o apoio de Geraldo. Mirtz diz a Leonardo que Salma lhe contou o que está acontecendo e tudo o que Ângela disse são mentiras. Ela diz para ele se dar conta de que Ângela é uma víbora. Leonardo perde a paciência, diz para a mãe não se meter e nem falar mal de Ângela. Direto, ele pergunta se a mãe teve algo a ver com a morte de seu pai. Mirtz dá uma bofetada nele e pergunta como ele se atreve a lhe perguntar algo assim. Leonardo grita que já não é um menino e precisa saber a verdade. Leonardo pergunta o que a mãe fazia em seu apartamento na noite em que seu pai morreu, acompanhada por Aníbal Trevino. Mirtz diz que não sabe do que Leonardo está falando. Ele diz que a mãe sabe perfeitamente, que está falando do explorador de mulheres que quase matou Ângela e que os vizinhos a viram entrar e sair com ele. Félix diz a Valdomiro que ele tem que encontrar a forma para que ele se vingue de Luz, do idiota do Pablo e do moleque aleijado. Como os moradores da vila já atrasaram alguns pagamentos da água, Félix manda a Valdomiro entrar com uma ação contra eles amanhã mesmo, pois quer todos na rua. Mirtz diz a Leonardo que se nega a ser acusada por seu próprio filho e afirma que os vizinhos estão mentindo. Leonardo diz que aquilo tudo está muito estranho e ele precisa saber a verdade. Mirtz se vitimiza e começa com o seu teatro dizendo a ele: a verdade é que você idolatra o alcoólatra do seu pai, que sempre foi um irresponsável, nos deixou na pobreza, me maltratou, e a prova é que me deixou sem uma perna. A verdade é que você não aceita que o seu pai tirou a própria vida por sua maneira de beber, e como não é capaz de ver exatamente como ele era, então fica fácil para você insinuar que eu não posso acreditar que tenha caído tão baixo. No hospital, Álvaro diz a Clara que pediu para ela ir até lá, porque quer lhe apresentar a alguém. E chama Cândida. Cândida diz a Clara que trabalhou alguns anos com os pais dela, foi sua empregada de confiança. Clara pergunta o que Cândida tem a ver com ela. Dário programa seu celular para gravar sua conversa com Samantha. Samantha chega. Dário diz que pediu para ela ir porque aquilo não pode continuar assim. Samantha diz que vai continuar até que ela queira e que precisa que ele lhe dê um filho, mas já. O advogado da assistência social chega com 2 policiais à casa de Ângela e comunica que, como ela e Ed forneceram informações falsas, a adoção de Estrelinha foi negada. O assistente entrega para Ângela uma ordem judicial e leva Estrelinha para um orfanato. Dário diz a Samantha que aquilo terminou há muito tempo e ele não quer nada mais com ela. Samantha volta a ameaçar a tirar o emprego dele e tenta ficar com ele. Dário não cede, diz que acabou e manda ela ir embora. Furiosa, Samantha diz que agora sim Dário vai conhecê-la como inimiga e o chama de imbecil. Ed e Ângela ficam arrasados por perderem Estrelinha. Álvaro diz a Clara que Cândida cuidava dela quando os pais deles não estavam. Ela era apenas uma bebê e por isso não se lembra. Clarinha diz a Cândida que é um prazer conhecê-la. Cândida pede para Clara lhe contar mais sobre ela. Clara fala sobre o seu namoro com Dário, que ele se meteu com a mulher do seu irmão e por isso Álvaro não suporta. Clara pergunta por que Cândida se importa tanto com ela e quem é realmente. Álvaro intimida Cândida com o olhar para que ela não revele a verdade.
Mirtes não permite que Leonardo veja a pasta que contém informações sobre Aníbal. Diz que se recusa a ser tratada como uma criminosa por seu próprio filho e vai embora levando parte de suas coisas. Cândida diz a Clara que estava morando em outro lugar, mas que sempre teve vontade de voltar, ainda mais depois que soube do acidente que ela sofreu com os pais. Clara diz que sente que ela não está lhe dizendo toda a verdade. Álvaro diz a Clara que ali não há nenhum mistério. Cândida diz que gostaria de conhecer o namorado dela e Clara diz que para ela não há nenhum problema. No dia seguinte, Nancy promete a Ângela que fará todo o possível para que a mãe dela não pise no presídio. Geraldo vai ver a dela. Confirma para ela que Mirtes e ele passaram a noite juntos, mas diz que isso não devia ter acontecido, que foi um erro do qual ele se arrependeu no mesmo momento. Geraldo diz a dela que vai deixar claro para Mirtes que não quer nada com ela, porque quem ele quer é a ela. Ed, Ângela, Abel e Nancy conversam com a assistente social sobre o estado de saúde de Estrelinha e tentam recuperá-la. Mas o advogado continua firme em sua postura, pelo fato deles terem mentido. Pablo está esperando por Geraldo quando Félix o surpreende com uma porrada. Os dois trocam socos e Félix ameaça atirar em Pablo. Nesse instante, Abel se aproxima deles, gritando pela polícia, e Félix foge. Guigo diz à mãe que não pensou que tivesse medo do pai, mas quando viu batendo nela, se assustou muito. Luz diz que não queria que ele tivesse visto isso. Guigo diz à mãe que agora não vai acreditar em nenhuma das mentiras do pai sobre ela. Álvaro diz a Ângela que a reunião que conseguiu para ela com o funcionário da saúde é com Fernando Aguiar, um amigo seu. Ângela diz a Álvaro que seria incrível abrir uma clínica em Real do Mar, mas pergunta o que ele ganharia com isso. Álvaro diz que ele nada, mas ela e todas as pessoas que a importam em Real do Mar, muito. Para animar Guigo, Luz diz que o levará para uma audição, para que ele consiga ser cantor. Ela diz que sempre vai apoiá-lo. Fernando diz a Ângela que Álvaro já lhe explicou tudo sobre a clínica que ela quer abrir em Real do Mar. Lhe interessa muito ajudá-la e ela tem no máximo 2 dias para apresentar o seu projeto sobre a clínica que quer abrir. Álvaro diz que a Ângela ele conhece, jamais se dar por vencida. Feliz, Ângela agradece Fernando e diz que fará todo o possível para dar à clínica a sua gente de Real do Mar. Depois, Álvaro pergunta a Ângela se pode ajudá-la a elaborar o projeto. Ângela diz que ele não precisa se preocupar, que pode fazer e, em último caso, pode pedir a ajuda de Leonardo. Álvaro insiste para que ela o deixe ajudá-la. Diz que sabe como fazer tudo o que pediram e que, por favor, ela o deixe recompensá-la por todo o mal que ele fez. Ângela acaba cedendo, mas deixa claro que não aceitará dinheiro dele, e muito menos que aquilo significa que entre eles vai existir algo. Álvaro diz que ela não precisa se preocupar e promete separar o amor que sente por ela e pelo bebê deles. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo da novela Contigo Sim. E se vocês quiserem saber em detalhes o que acontecerá no decorrer dessa trama maravilhosa, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. E só lembrando que aqui no APN eu só conto a verdade, o que realmente acontece nas novelas. Nada de fake news.